Olá! Que tal uma viagem diferente hoje? Não, não é para praia, nem para uma cidade famosa. É uma viagem para baixo. Exatamente, para o chão que a gente pisa todo santo dia. Vamos juntos descobrir a incrível diversidade que se esconde debaixo dos nossos pés. Sério, já parou pra pensar nisso? O que tem de verdade aí debaixo? A gente costuma pensar, é só terra, talvez um pouco de sujeira. Mas olha, a resposta para essa pergunta é muito, mas muito mais complexa e vital do que se imagina. É isso mesmo, é infinitamente mais. Pensa assim, o solo é um sistema vivo, pulsante. É um universo inteiro que, silenciosamente, sustenta praticamente toda a vida no planeta. E é justamente esse universo que a gente vai começar a desvendar agora. Bom, então vamos lá. Como é que essa pele do nosso planeta se forma, afinal? Já vou adiantando, não é da noite para o dia. É como se fosse uma receita, sabe? Mas uma receita que leva milhares, às vezes milhões de anos para ficar no ponto. E essa receita tem um nome técnico, pedogênese. Tudo começa com a chamada rocha-mãe. Imagina essa rocha, por eras, sendo lentamente desgastada pelo que chamamos de intemperismo. É a ação constante da chuva, do vento, do calor, do frio e de um monte de organismos vivos. É a natureza trabalhando com uma paciência de Jó para esculpir o nosso chão. E o resultado dessa receita toda não é uma massa uniforme. É mais parecido com um bolo de camadas, que os cientistas chamam de horizontes. Lá em cima, na cobertura, tem o horizonte O, cheio de folhas, galhos, matéria orgânica. Logo abaixo, o A, que é aquela camada mais escura e rica. Depois vem o B, onde a argila se acumula, e lá no fundo, o C, que já é quase a rocha original, só que é começando a se transformar. Beleza, agora que já deu para ter uma ideia de como o solo nasce, vamos embarcar de vez nessa viagem pelo Brasil para conhecer os tipos principais. E pode acreditar, a diversidade é gigante e é ela que desenha a paisagem de cada cantinho do nosso país. E a nossa primeira parada é nos latossolos. Guarda esse nome porque eles são os mais comuns por aqui. São os verdadeiros gigantes que dominam a paisagem de norte a sul. Os latossolos são bem profundos, muito antigos, e a gente encontra eles aos montes no Cerrado e em grande parte da Amazônia. E aqui tem uma história incrível. Por natureza, eles são ácidos e pobres em nutrientes, mas aí veio a ciência brasileira e descobriu como corrigir isso. Transformou o que era considerado infértil no coração do agronegócio mundial. É impressionante. Ok, saindo desses solos gigantes, a gente encontra outro tipo com uma personalidade bem diferente. A marca registrada dele, a argila. Funciona assim. Nos argissolos, a argila das camadas de cima vai descendo e se acumula lá no horizonte B. Isso cria uma barreira que ajuda a reter água e nutrientes. Por um lado, ótimo, deixa o solo fértil. Mas, por outro, ele fica muito mais vulnerável à erosão. É um solo que exige um manejo cuidadoso, muito comum no agreste nordestino e no sul do país. Agora, nossa viagem sobe o relevo. Vamos para as montanhas e áreas acidentadas para conhecer os bebês do mundo dos solos. Os neossolos são exatamente isso, solos novinhos em folha. Por isso são bem rasos, às vezes é só uma casquinha de solo em cima da rocha. Como são os caçulas, ainda não deu tempo de formar aquelas camadas todas, os horizontes bem definidos. São típicos das serras do Sudeste e do Nordeste. Bom, se os neossolos são os bebês, a nossa próxima parada é para conhecer os adolescentes do mundo dos solos. Os cambissolos estão ali no meio do caminho. Já não são tão bebês quanto os neossolos. Já dá para ver um comecinho de formação de horizontes, um sinal claro de amadurecimento. A gente encontra esses solos em áreas de relevo mais suave, também nas serras do Sul e Sudeste, em pleno processo de formação. Agora se prepara para conhecer uma dupla que é especialista em viver em condições bem específicas, quase extremas. São os verdadeiros mestres da adaptação. Olha só que contraste. De um lado, os planos solos. Eles ficam em áreas bem planas que costumam alagar, tipo no Pantanal. A drenagem da água é super difícil. Do outro lado da moeda, os espodossolos. Esses são os solos das areias das restingas, no litoral, super ácidos e com pouquíssimos nutrientes. Dois extremos, cada um com seus desafios. E para fechar a nossa expedição, a gente vai para as áreas que vivem, literalmente, com o pé na água o tempo todo, bem nas margens dos nossos grandes rios. Esses são os gleissolos. A palavra-chave aqui é água.
Eles ficam encharcados permanentemente, o que impede a circulação de oxigênio. E essa falta de ar dá a eles uma cor bem característica, meio acinzentada, azulada. São os solos das várzeas dos rios da Amazônia e do Pantanal. Ufa, que baita viagem, hein? Então, para a gente organizar as ideias. Latossolos são os gigantes profundos do coração do país. Argissolos são argilosos e mais sensíveis no sul e agreste. Neossolos são os bebês rasinhos das serras. E os gleissolos, sempre encharcados nas beiras de rios. Cada um com sua identidade e seu papel. Tá, mas e daí? No fim das contas, por que tudo isso importa? A resposta é bem direta, porque a nossa vida e a vida no planeta dependem disso. Simples assim. Dá uma olhada nesse número. Mais de 95%. É isso aí. Mais de 95% de toda a comida que chega na nossa mesa vem, de um jeito ou de outro, do solo. É um dado poderoso que mostra nossa dependência total desse recurso. E não é só comida, viu? O solo é um filtro de água gigante. Ele ajuda a regular o ciclo hídrico, prevenindo enchentes. É a casa de mais ou menos 1/4 de toda a biodiversidade do planeta. E ainda funciona como um imenso reservatório de carbono, fundamental para equilibrar o clima. Quase nada, né? Essa frase resume perfeitamente a nossa situação. A riqueza é poder cultivar de tudo, da soja nos latossolos do Cerrado ao vinho nos argissolos do Sul. O desafio é entender que cada solo desses exige um manejo diferente, um cuidado específico para não se degradar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. O solo é um recurso finito e muito precioso. Entender essa diversidade toda é o primeiro passo. O próximo, e talvez o mais importante, é encontrar o equilíbrio entre usar essa riqueza para nos sustentar e, ao mesmo tempo, protegê-la para as próximas gerações. Fica aí a reflexão.